Boa tarde a todos, boa tarde aos que aqui estão, aos que estão nos acompanhando pela internet. E eu vou ser bastante breve, já que a nossa primeira mesa, nosso primeiro encontro, nós teremos 40 minutos para um tema tão sofisticado. Esse é o primeiro exercício, né? É tentar colocar as nossas ideias em 40 minutos. A princípio, nós vamos disponibilizar 2,5 minutos para cada um. Eu vou apresentar aqui inicialmente uma rodada de perguntas diferenciadas, mas adequadas a cada segmento. Passada essa primeira leva, aí nós podemos e devemos interagir. O meu papel aqui vai ser um pouco como comissário de bordo, né? Como é que faz o comissário? Sempre muito simpático, muito sorridente, caminha as pessoas para seus devidos lugares, mas quando tem que apertar o cinto, né, o comissário tem autoridade e diz que pode fazê-lo, né? Com um pequeno detalhe, nós não temos aqui uma saída de emergência no palco, vocês vão ter que ficar os 40 minutos inteiros, né? Eu vou, a propósito, começar pelo senador Marcos Rogério, por uma razão estratégica. Muita gente não sabe, mas ele é nosso colega, jornalista, radialista. Antes de entrar na vida pública, eu tenho certeza, se ele tem 2,5 minutos, ele falará de uma forma bem sucinta, menos do que isso. Então vai servir de bússola para nós, não é isso, senador? Não é um pouco por aí? Não é isso, pela experiência? É um prazer estar aqui, Sidney, com você. Ô, João, já me botou pressão na largada, hein? Que tarefa. Mas é um prazer muito grande estar no Esfera aqui. Parabéns, né, ao João, todo o time do Esfera, a Agência Infra, pelo evento. A todos os convidados painelistas aqui, uma honra estar com vocês. Senador, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu acho que você vai agradecer, viu? Porque o povo que está nos acompanhando no Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, clama por isso, o setor de agronegócios também, porque a BR-319 é uma via tão importante para escoar ali que o agronegócio, mas eu já ouvi de tudo, que 25% daquela estrada precisa ser reformada, já ouvi que é mais do que isso, já ouvi que tem que ser melhor sinalizada, eu já ouvi tudo. O que nós temos concretamente em relação à BR-319, até para acalmar esse povo de lá? Olha, assim, a 319 é uma rodovia que já existe há décadas, né? Agora, é uma rodovia que um dia já foi asfaltada, pavimentada. É a Matopiba que o pessoal conhece, né? E hoje é uma rodovia que é um desafio para quem está em Rondônia chegar em Manaus e para quem está em Manaus chegar ao estado de Rondônia. Não tem asfalto, né? Não tem asfalto, falta licenciamento. O parlamento teve que forçar a mão na votação do novo marco legal do licenciamento ambiental, que para mim é um marco legal atualizado, moderno e que vai destravar o Brasil. E nessa lei do licenciamento ambiental, obviamente nós não colocamos isso direcionado explicitamente a 319, mas o endereço está lá, porque a 319 é um exemplo disso, de uma rodovia que já existe, de uma área de servidão que já existe, mas que entraves ambientais, e eu diria mais do que entraves ambientais, entraves ideológicos, impedem que a licença saia e que a 319 seja pavimentada. Mas é isso que está pegando? É licenciamento ambiental? Licenciamento ambiental. Nós temos uma área do chamado meião da 319 que não se consegue licenciamento. Teve um licenciamento prévio lá atrás, mas não tem licença de instalação e a obra não acontece, né? Quando vai avançar, meio ambiente, ONGs, justiça, suspende o licenciamento e trava tudo de novo. O senhor sabe há quanto tempo que está pendente, já há quantos anos que essas pendências ambientais estão impedindo? Isso já atravessa governos há muito tempo. Pelo menos os últimos 3 governos vêm falando em pavimentar 319 e não conseguem em razão dos entraves. Então, o que nós colocamos na lei do licenciamento ambiental, e acho que esse é um público muito seleto, e que isso vai ser o caminho para destravar o Brasil. Né? Além de você criar um regramento que simplifica e trata de modo diferente, setores diferentes, por nível de complexidade e por potencial nível de impacto ambiental, então você tem regramentos específicos para cada situação, você ainda cria na lei, nós criamos na lei, a LAI, que é um sistema de licenciamento especial. Nesse caso, né, para um empreendimento que já existe, uma rodovia que já existe, né, você pode enquadrá-la nesse processo. E ganhar velocidade e tempo. Ganha velocidade, né, ganha resultado, ganha efetividade. E o tempo aqui está correndo, porque naquele caso tinha 1 ano, a previsão era de 1 ano, a lei foi aprovada em agosto do ano passado, portanto nós estamos muito perto de ter o enquadramento na LAI da 319. A 319 é uma dívida que o Brasil tem com a Amazônia brasileira, com Rondônia e o estado do Amazonas. É inadmissível que em pleno século XXI você tenha um estado da federação
que não tenha a possibilidade Bem. de, por uma rodovia, você ter acesso a esse Rondônia e Amazonas. Então, é um corredor logístico estratégico e que agora a gente espera que saia do papel. Ministro, eu não vou constrangê-lo perguntando especificamente todo o seu tempo em relação a essa via fundamental, porque existem, imagino eu, na dificuldade do seu cargo, pressões da hidrovia, para hidrovias, para investimento em áreas ferroviárias, para outros modais, e não tem dinheiro para tudo, mas um governo precisa ordenar suas prioridades, né? A de vocês hoje, pelo menos para esse segundo semestre, em ano eleitoral, e para o Brasil para frente, quais seriam? Quais são? Sidney, acho que eu vou começar complementando a informação do senador Marco Rogério. A 319 é uma rodovia que liga Porto Velho a Manaus. Manaus é a única capital do Brasil, uma capital com mais de 2 milhões de habitantes, que não tem ligação pavimentada de rodovia, né? Ela não consegue se acessar o resto do país. Ela acessa a Venezuela. E ela já foi asfaltada no passado. Isso. Senador, a lei que vocês aprovaram tem um outro dispositivo lá, e um avanço muito importante, é que prevê que rodovias e outras infraestruturas que já tenham sido licenciadas, aprovadas, e no caso ali, a rodovia ela já foi totalmente asfaltada, você pode fazer o licenciamento direto, não precisa de um processo de licenciamento. O Ministério provocou a AGU, o DENIT provocou o Ministério provocou a AGU deu um parecer que esse caso se enquadra. O ministro Messias deu um parecer muito bem claro sobre isso. Licitamos os 4 lotes, senador, uma notícia em primeira mão aqui no Esfera. Segunda-feira saiu a homologação do primeiro lote e, na sequência, até o final da primeira semana de junho, todos os demais lotes vão estar todos homologados de licitação. O presidente Lula está indo semana que vem a Manaus, vai dar a ordem de serviço desse primeiro lote, no trecho do meio. Nós temos o lote C, que é já na saída de Manaus, já em obra, já fazendo o asfaltamento do primeiro lote, já iniciando o segundo lote. Então, a gente resolveu o problema. Claro que o Congresso foi fundamental com esse aperfeiçoamento legislativo, como o senhor bem falou. A questão do licenciamento especial vai entrar no segundo momento. Nesse primeiro momento, a gente vai tratar a rodovia com tratamento, o TSD, que é um tratamento superficial duplo, né? São 2 camadas de asfalto, não é ainda o CBOQ definitivo. Nesse caso, a gente vai ter, para mudar a geometria, para mudar a drenagem, vai ser necessário fazer o licenciamento pleno. Aí vamos usar o licenciamento especial da lei, está no prazo, a gente vai conseguir. Então, há uma interseção aí, porque o senador é da oposição, o senhor representa a situação. Então, nessa matéria, há uma interseção. São duas soluções. 2 fases. Primeiro, nós vamos botar uma camada de asfalto, já deixar operacional a rodovia. Já começa agora a obra. Já ajuda o escoamento ali do lado. A nosso ver, já vai dar uma trafegabilidade, segurança, mesmo no período de chuva. No segundo momento, o licenciamento completo do projeto, né, que vai ser feito através de um processo que vai ser a rodovia mais sustentável do planeta. Porque ela vai ter 178 passagens de fauna, vai subir o grade da rodovia em média em 3 metros de altura, por causa da região é muito complexa, e isso vai dar um avanço enorme. Em paralelo a tudo isso, para a gente preservar, ser sustentável, não ser criticado internacionalmente, a gente está acabando na InfraSA da modelagem de uma PPP, em que a gente vai tomar conta de 50 quilômetros à direita e à esquerda de cada uma das margens da rodovia, num modelo de PPP inovador, em que a gente vai ter a gestão da rodovia, a conservação da rodovia e toda a parte de tratamento ambiental, de regularização fundiária. Ministro, vamos voltar um pouquinho mais adiante a isso, porque eu queria colocar isso no escaninho também do bom relacionamento do respeito ambiental, que é uma preocupação de todos, não pode ser um comportamento radical ou extremista, mas ele tem que ser realista, que atenda, de alguma maneira, o Brasil atual. Segura só um pouquinho, ministro, porque eu vou colocar na conversa também, ministro Vinícius Carvalho, porque quando se fala em nova economia, o senhor certamente vai entrar nisso também, se prosseguisse a sua fala, a gente quer transparência, hoje com os meios de comunicação, com as redes sociais, com todas as plataformas, é fundamental isso. O que a Controladoria está fazendo concretamente para a gente ter, dentro de uma nova economia, mais clareza?
Obrigado, bom dia a todos e todas, boa tarde. Eu entendo que a questão da transparência ela está inserida numa agenda de integridade mais ampla, que a gente, sem dúvida, tem que afirmar sempre que deve ser um dos pilares do Brasil. Um pouquinho mais perto do microfone para ficar melhor. E essa agenda de integridade, ela passa, obviamente, mas não só, por uma organização de uma estratégia bem desenhada de combate à corrupção, com seriedade, com respeito à ampla defesa e contraditório, mas com rigor, né? Numa agenda de enfrentamento de ilícitos. Acho que esse é um primeiro ponto que precisa deixar claro, e eu tenho convicção de que a gente tem avançado nessa agenda nos últimos anos no Brasil. Segundo ponto, é uma agenda de organização da boa gestão do uso dos recursos públicos. Se a gente pensar no que o Ministério dos Transportes tem feito nos últimos anos em matéria de concessões, de investimentos em infraestrutura, o que o DENIT tem feito, inclusive com o apoio da CGU, em auditorias constantes para melhorar os editais de licitação, só em editais de licitação do DENIT, para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, por meio do uso de inteligência artificial, de uma ferramenta chamada Alice, que a CGU utiliza e desenhou, nós tivemos uma economia de mais de 2 bilhões de reais em editais de licitação. E economia mesmo, dinheiro que deixou de ser gasto. O que exatamente houve interferência? Exemplo? Não, vários exemplos de rodovias, a rodovia lá em Santa Catarina que nós fizemos. O que essa ferramenta faz, Sidney? Essa ferramenta, ela faz a leitura dos editais, ela analisa rápida, né? riscos dos editais, sim, porque ela é uma ferramenta de inteligência artificial, e ela alerta o auditor. O auditor vai lá, faz uma auditoria, vai para o gestor e fala, olha, tem que mexer nesse edital, porque ele é um edital que pode ser mais eficiente do ponto de vista do uso dos recursos públicos. E a agenda de transparência, sem dúvida alguma, também está inserida nisso, porque a agenda de transparência ela tem duas dimensões, né? Uma dimensão da Lei de Acesso à Informação, que é muito famosa, que é aquela situação em que tem vários jornalistas aqui que fazem uso da Lei de Acesso à Informação, tenho certeza disso, e ela tem a dimensão da transparência ativa, do portal da transparência. E aqui nós avançamos muito, né? Hoje nós temos, por exemplo, todos os recursos relacionados a emendas parlamentares dentro do portal da transparência, coisa que não existia antes. Nós temos todos os recursos relacionados a vários programas, como, por exemplo, o Pé de Meia. Hoje você entra no portal da transparência e consegue acessar quantas bolsas, quanto de valor está sendo pago em cada município do Brasil, no caso do Pé de Meia. Então, tudo isso possibilita o controle, tanto da gestão pública tradicional, por meio da CGU, por meio do Tribunal de Contas da União, como também o controle da sociedade, que pode fiscalizar o tempo inteiro e saber o que está acontecendo com o uso dos recursos públicos. É verdade. Deixa eu colocar o Diego Aguiar sobre isso, porque, Diego, ele levantou a bola para você cortar, né? Porque ao incluir o tema inteligência artificial, ele nos permitiu falar de liderança estratégica, falar de prioridades e tudo mais. Porém, a inteligência humana, ela, às vezes, está sendo disponibilizada por quem também quer burlar, né, certos controles. Se o poder público pode, de forma mais ágil, mais inteligente e de forma mais compacta, chegar a uma conclusão, qualquer outro lado pode chegar também, né? Como utilizar a inteligência artificial num conceito de nova economia no Brasil atual? Qual é a recomendação que você dá? Primeiro, obrigado, Sidney. Boa tarde a todos. De fato, a gente vive uma mudança constante quando eu falo de tecnologia, né? E a inteligência artificial não é muito diferente. Você falou um pouco da atenção das pessoas, da visão. A gente vive, inclusive, uma compressão cognitiva direta, né? Porque cada vez mais as máquinas têm feito o trabalho de determinadas funções humanas. Mas o que a gente tem visto muito acontecer é, primeiro, uma migração muito grande dessa capacidade tecnológica de grandes data centers, cada vez mais para dispositivos na ponta. Então, o ecossistema que nós utilizamos a cada dia, seja o celular, o carro, o computador, ganha uma capacidade computacional tal que esses modelos passam a entrar nesse dia a dia, né? A gente falou um pouco agora sobre a Alice, sobre essa ferramenta. Ela não roda somente em cloud, também tem determinado processamento dela que acontece no computador, e isso facilita, cria novas formas de fazer isso acontecer. Um segundo, uma migração de infraestrutura. Então, não mais, por exemplo, a gente hoje tem uma grande concentração de data centers no Sudeste brasileiro, mas operações de empresas, como a gente falou do agro aqui agora, não estão concentradas no Sudeste.
estão no Mato Grosso, estão no Mato Piba, como por exemplo. Então, acaba que essa capacidade ela tem migrado também para essas localidades, ter uma descentralização. Porque derruba fronteiras, né? O que no passado era uma dificuldade, hoje deixa de sê-lo por conta da tecnologia. Até porque, veja bem, você depende de quê como infraestrutura básica? A conectividade a cada dia está chegando mais próximo desses lugares. Eu conversava há pouco aqui no almoço com o conselheiro da Anatel, Alexandre Freire, falando justamente do quão importante é esse pilar de infraestrutura para que as capacidades de AI cheguem a esses locais também. Então, existe uma descentralização e existe uma migração desses workloads para próximo de onde as operações acontecem. E o terceiro, em especial, a AI, quando chega, ela derruba barreiras tecnológicas, porque você não carece de uma grande infraestrutura para que, de fato, ela aconteça. Ô Diego, você está frito, porque daqui a pouco o governo e oposição, Congresso e Executivo vão perguntar quanto é que custa isso. E por que o Brasil hoje pode dar o grande salto de ser, por exemplo, uma das centrais da data centers do mundo? A gente pode queimar etapas? Eu não sei se a gente pode queimar etapas, mas assim, existem, obviamente, saltos cada vez maiores na adoção. E, obviamente, quanto mais você tem a utilização e quanto menos, obviamente, capacidade de infraestrutura é necessária com essa migração de grandes centrais para processamento na ponta, mais baixo é esse custo. É mais baixo o seu custo de cloud, que hoje é perene em quase todas as empresas brasileiras, é mais baixo o teu custo de inferência, que é a execução efetiva de AI, mas, em especial, fornece para quem utiliza no dia a dia um tool de ferramentas que pode ser utilizado para aumentar a capacidade produtiva direta. Tá certo. Ô Wander, certamente o Diego vai rir de mim, porque ao colocar o seu nome, né, para a inteligência artificial me ajudar, eu fiz o primeiro degrauzinho mais simples do mundo, né? Ele já está num estágio lá, ultra avançado, né? Eu botei lá Wander Francisco Costa, presidente do CNT, para ver os temas, né, do seu universo. Olha aqui, integração multimodal, transição energética, segurança jurídica, subsídios, redução do custo Brasil. Se você fosse destacar um desses temas aí que a inteligência diz que você se preocupa, qual que você escolheria? Bom, muito obrigado, Cid, pela pergunta. Cumprimento a todos, boa tarde a todas as pessoas presentes. Agradeço o João pelo convite. Mas a multimodalidade talvez seja o ponto mais importante para poder reduzir o custo do Brasil. Nós temos um litoral muito grande, talvez 16 mil quilômetros, e não tem a exploração da navegação por cabotagem. A gente tem um parque aquaviário muito interessante também, grandes rios navegáveis, e não temos nenhuma hidrovia no Brasil. O que nós temos é navegação em rios. E quando o governo propõe fazer a hidrovia, existe algumas resistências sem nenhum embasamento técnico. Tem resistência do meio ambiente, que eu não consigo compreender, e até alguns empresários que resistem disso. São aqueles empresários que aprenderam o caminho desviado dos troncos do madeira, por exemplo, que não querem privatizar porque vai aumentar a concorrência. Então, nós defendemos. O aquaviário é um modal que pode trazer um benefício muito grande, uma redução de preço no transporte da safra nossa, do centro-oeste e do nordeste para os portos, e que é o menor investimento, porque o rio está pronto. Eu tenho só que garantir a perenidade da navegabilidade. Significa fazer algumas dragagens para poder fazer com que eu faça o transporte durante o ano inteiro. Você está falando, Lula está indo lá para Manaus, o eixo do rio Manaus está muito baixo, está muito seco. Eu precisava de fazer algumas dragagens para poder permitir que o transporte possa ser feito pelas barcaças. Não é muita coisa, não. Uma barcaça, o calado dela é baixo, é questão de 3, 4 metros, e a dragagem é barata. Está falando em ferrovia, a gente vai investir muito em ferrovia, o ministro deve falar alguma coisa, mas a ferrovia, diferente da aquaviária, nós defendemos a ferrovia, mas depois do investimento feito, isso vai demorar 4 anos para começar a fazer. Construir uma ferrovia é um investimento de bilhões de reais e que demora a ter maturidade. E me permitam uma crítica, o modelo de ferrovia no Brasil, ele não promove a concorrência, porque o dono do trilho é dono do vagão. Então, a hora que ele vai fazer o preço do frete ferroviário, ele não olha para os seus custos, ele olha para quanto está custando o rodoviário. Quem é meu concorrente? Meu concorrente é o rodoviário. Se eu der 10, 20% de desconto no rodoviário, eu vou levar a carga para poder acelerar a... Certo. Tá certo? Então, e outro tema que é muito importante, que até a Camila falou no centro, a mobilidade urbana é uma coisa importante. O Brasil precisa
de parar de privilegiar o individual em detrimento do coletivo. Só vou dar solução para a mobilidade urbana investindo em transporte coletivo, seja metrô, trem ou ônibus. Muito bem, olha, em nome do piloto aqui, o comissário está dizendo que vocês cumpriram muito bem, nós estamos em voo de cruzeiro, está tudo certo, estamos indo para o destino. Então, agora, metade final nossa, eu vou voltar ao tema central e deixar à vontade vocês, quem quiser falar. O tema central nosso é a nova economia e os pilares do crescimento. Quem quer falar? Pode ir, senador, vamos embora, pode ir. Foi o primeiro, vou começar, né? Eu acho que não tem como falar em nova economia, né, inovação, produtividade, sem falar em infraestrutura. Infraestrutura é o caminho que leva a isso. Às vezes querem tratar a infraestrutura como algo que vem de arrasto, e quando, na verdade, a infraestrutura é que tem que puxar o desenvolvimento, puxar o crescimento. O Brasil deve muito em infraestrutura. O Brasil é um gigante da porteira para dentro, produz muito, temos um solo extraordinário, né, temos chuva, temos assim, um povo que sabe trabalhar, né, e eu venho de uma região que é altamente produtiva, o estado de Rondônia hoje crescendo de forma extraordinária, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, enfim, são estados produtivos, mas a infraestrutura ainda deve muito. Então, nós produzimos mais do que a nossa capacidade de escoamento com excelência. E digo escoamento com excelência porque, apesar dos desafios logísticos, o escoamento acaba acontecendo. Mas isso aumenta o custo, né? Quando você faz uma comparação do custo logístico no Brasil, que está no patamar de 15,5% do PIB, comparado com países da OCDE, que está na casa de 8% a 12%, você vai ver o tanto que o Brasil perde em competitividade por ter uma infraestrutura ineficiente. Então, eu digo que assim, esse avanço, esse salto, ele só é possível se a gente realmente destravar a infraestrutura do Brasil. Esse é o caminho, é o motor que alavanca essa economia. Ministro, só tem um pequenino detalhe, né? Investimento em infraestrutura, médio e longo prazo. Então, se nós temos uma democracia com idas e vindas, mas que consegue ter eleições estáveis a cada 4 anos, portanto, e é um avanço isso numa gigante democracia como a do nosso país, é preciso criar as condições econômicas para isso, porque quem é que vai investir, o próprio governo, em algo que muitas vezes tem que ser uma política de Estado para transcender governos futuros, né? Obras, às vezes, de 30, 40, 50 anos. Como chegar nesse arranjo aí, do desarranjo da necessidade de investimento na infraestrutura? Bons projetos, com matriz de risco bem definida, com a modelagem econômica bem feita, com a regulação adequada, não importa o cenário econômico, vai ser sempre gente, vai ter sempre gente investindo. Mas está faltando o quê? Nós, na área de transporte, a gente chegou a um patamar bastante elevado. A gente fez 23 leilões, semana que vem tem o 24º, tem uma carteira que é a maior do mundo de concessões rodoviárias, hoje no mundo, de concessões ferroviárias também está posta. Então, a gente conseguiu um ambiente muito adequado. O Brasil é um país exportador de commodities. É o 5º maior volume de carga transportada do mundo, hoje, o Brasil. A gente, às vezes, nem percebe isso, mas somos. E produtividade na economia, acho que o senador foi muito feliz nesse ponto, o senador Marcos, é decorrente da gente tratar a logística para reduzir custos. Todo o planejamento do Ministério é fazer projetos através de corredores logísticos, ou para exportação, ou para produção e industrialização das mercadorias. E a gente construiu uma carteira de projetos interconectando modais, com interoperabilidade, rodoviário com ferroviário, ferroviário com hidroviário, e a gente está com essa carteira na rua e a gente acredita, independentemente do cenário econômico, com um investimento de longo prazo, a gente está muito tranquilo que a gente sempre vai ter investidores interessados em aquele aplicar recursos reclamo lá. que foi feito ali pelo Wander, mais imediato, né? mais de curto prazo, dá para fazer? Então, no curto prazo, a gente está com muita coisa já andando. A gente contratou em 3 anos, como a Camila acabou de fazer na abertura, é o maior ciclo de contratação de investimentos. Contratamos 240 bilhões em obras em rodovias, já contratado, 240. Se a gente olhar os 35 anos anteriores de concessões rodoviárias, a gente aplicou 175 milhões. Para a aplicação inicial, quando? Já está andando. Já está andando. Os contratos têm, na sua maturação, no máximo 3 anos para iniciar os investimentos, sendo que, como a gente fez já 7 otimizações de contratos,
através da Câmara de Conciliação do TCU. Lá a previsão é iniciar 30 dias após a assinatura do contrato novo. Então, vários desses acordos que a gente fez no início do governo, que já teve o leilão na B3, já está com a obra andando. Como a Fernão Dias já iniciando, a gente já tem na BR-101, eu entreguei agora, vai entregar semana que vem, já 10 quilômetros de duplicação, assim, tem uma obra guardada lá no Rio de Janeiro há anos, e outros investimentos foram tratados dentro da Câmara de Consenso do TCU. Ô, Vinícius, tem um dado, o Brasil não é mais refém da pressão só dos brasileiros, né? Lá de fora também, a China acelerando, os Estados Unidos, de certa maneira, a pressão é de fora para dentro também, para a gente ter ter mais condições até de oferecer, principalmente o agro, né, produtos que hoje a gente exporta. A controladoria entra nisso como? A controladoria entra de diversos modos, né? Eu vou falar um pouquinho da controladoria, mas depois eu quero falar um pouco mais dessa agenda geral também. Primeira coisa que a CGU tem um papel que eu acho que é imprescindível é na análise e na avaliação das políticas dos desenhos dos contratos. Eu falei agora aqui da ferramenta de inteligência artificial, mas nós fazemos auditorias e, como controle interno, as nossas auditorias elas servem para orientar o gestor antes que o problema aconteça. Então, é uma ferramenta essencial de segurança jurídica e previsibilidade. Porque, preventiva. Claro, porque na medida em que você tem uma licitação que sai bem feita, com a CGU já apoiando, com a CGU já assessorando, primeiro que isso facilita muito para o investidor, muito para o setor privado e também facilita a vida do TCU, né? Porque vai ter que olhar isso de algum modo em algum momento e já tem ali uma articulação feita pela CGU e muitas vezes com a colaboração do próprio Tribunal de Contas da União. Então, acho que esse desenho, ele é de fato um desenho que ajuda muito nesse contexto de desenvolvimento das grandes obras de infraestrutura e das concessões, né? Nós, só para falar em concessão de rodovias, a gente provavelmente vai chegar até o fim do ano, ao longo dos 4 anos do presidente Lula, com mais de 30 concessões de rodovias feitas, 35. Né? O que é um recorde, assim, nem tem comparação com qualquer governo antes desse. Então, é um bom sinal de que a gente está indo num bom caminho. E aí, quando a gente fala dessa questão de obras de infraestrutura de longo prazo, a palavra é planejamento. Um planejamento de infraestrutura de longo prazo, ele passa, primeiro, por algo que envolve, muitas vezes, as agências reguladoras, porque as agências reguladoras elas têm a sua agenda regulatória de médio prazo, elas envolvem, isso tudo também envolve os ministérios e uma articulação com o setor privado. No setor de infraestrutura, em vários setores, e você falou do exemplo da China, a gente podia falar de vários outros, o desenvolvimento da nossa economia ele passa por uma articulação entre o setor público e o setor privado. E a gente tem que ter uma preocupação... Só um segundinho para não passar o tema que o Rogério quer fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Eu queria fazer uma pergunta em cima desse campo. Assim, o Brasil ele tem um problema com os investimentos em infraestrutura. A gente anuncia muito, eu acho que não é um problema de projeto, na minha visão, é um problema mais de entrega, né, de efetividade. Só na região norte do Brasil nós temos hoje mais de 2.000 obras paralisadas. Quantas obras, senador? Mais de 2.000 obras 2.000 paradas. Obras de infraestrutura. Com investimento, com empenho, obra iniciada e paralisada. Como que a CGU olha para isso e como que ela pretende encaminhar soluções no sentido de garantir a efetividade do investimento, que ele aconteça? Porque uma obra que fica 1 ano, 2 anos paralisada, quando você vai retomar essa obra, você já não faz mais ela com aquele aporte de recursos inicialmente indicado. Esse é de fato um desafio imenso e conecta com o que eu estava falando aqui no final. Porque o que a CGU tem que fazer, para além de olhar essas situações específicas de editais de licitação, é cobrar e organizar, junto com o gestor, o planejamento de infraestrutura de longo prazo do país. Então, quando a gente fala de planejamento, obviamente nós estamos falando da agenda das obras que têm que ser feitas, mas também da agenda de execução dessas obras, né? E a gente tem tentado avançar bastante nisso, inclusive criamos uma diretoria específica para lidar com essas auditorias na área de infraestrutura. O Jorge é meu maior cliente lá na CGU. Eu e ele aqui, a gente, de vez em quando, vai até almoçar para fazer uma DR, né? E aí... Com frequência. almoça, faz a DR, depois a gente
resolve as coisas, porque a ideia é essa mesmo, a gente conseguir avançar nessa agenda de infraestrutura de longo prazo no país. Tudo bem, olha, Cid, se você me permitir aqui, como ministro, assim, o Brasil vive essa polarização política, mas se tem um tema no Brasil que é um tema que não está no campo ideológico, não é de direita ou esquerda, é o tema da infraestrutura. Esse é um tema que une o Brasil de lado a lado. Aqui não há divergência, há convergência a favor do desenvolvimento do Brasil. Diogo, se na própria guerra que nós acompanhamos a Estados Unidos e Irã, se utilizou inteligência artificial, melhor estratégia, melhor time, momento, geografia, como fazer, repare, os exércitos se preocupam e quando não tem guerra, anos e anos vivem para a hipótese de tendo guerra, como é que eles vão se posicionar? Minha pergunta é, num país como o nosso, que tem prioridades, tem ordem, tem obras que estão paradas, 2.000, sim, se vai recomeçar das 2.000, qual vai ser a primeira? Quais as primeiras 10? Começa por onde? Quais são as prioridades? A inteligência artificial pode entrar de que maneira? De maneira estrutural, eu diria, né? Mas porque, como? Do seguinte ponto, a gente falou um pouco sobre a ferramenta foi criada para poder analisar processos, entender andamento, etc. No final do dia, o grande desafio para essa nova economia é como é que você vai ter inovações relevantes baseadas nessa infraestrutura invisível, que ela vai se tornar, porque hoje a gente fala de AI como feature, mas ela vai estar embutida em tudo que nós faremos daqui para frente. Mas antes de você começar a chegar a ter essas novas ferramentas, eu tenho que democratizar o acesso a esse tipo de tecnologia para que aí sim essa inovação comece a ser distribuída. Acesso a todos ou na máquina pública? Deveria ser a todos, a todos. pública, a privada, a todos. Porque, na verdade, o desenvolvimento do país não depende dessas duas pontas. Agora, veja, o grande desafio que nós temos é, numa pesquisa recente da UCI, o span de foco de uma pessoa hoje, ela saiu de 2 minutos e 40 para 40 segundos. Como é que você tira essas pessoas e leva para esse aprendizado de AI, quando é tão difícil você levar a informação com esse foco direto? Então, para provocar inovação, eu vou ter que dar acesso, eu vou ter que, na base, conseguir fazer isso. Veja, a gente, como companhia, há mais ou menos 2 anos, compramos uma empresa chamada Arduino. Qual o grande ponto dessa empresa? Trazer ferramentas para aprendizado básico de programação, de criação de conceito de programação direta. Por que isso é importante? Quando você olha hoje o modal brasileiro, das mais de 20 milhões de conectividades M2M que nós temos no Brasil, 50% é rastreamento de quê? Veículos e cargas. É o machine to machine que agora vai ser evoluído para AI, aplicado direto nas estradas brasileiras, para deságua de água, enfim, para toda essa modalidade de infraestrutura direcionada à logística no país. Mas isso pode evoluir para diversos outros ecossistemas. O Diego, o Brasil está em que momento, numa tela em que você tem os asiáticos já há algum tempo mergulhados nisso? Falamos da China, mas poderia falar da Coreia e de outros países, né? Onde outros centros estão investindo pesadamente em termos de democratização do conhecimento, de maquinário, tecnologias e até pesquisas. Nós estamos em que estágio? Veja, Sidney, a parte mais bacana dessas tecnologias novas, e hoje com acesso aberto na palma da sua mão, é que não existe mais barreira à informação, não existe mais barreira ao conhecimento. Você olha o plantel de empresários brasileiros e empreendedores, eles têm acesso direto à maioria dessas inovações tecnológicas. O grande ponto é como é que você continua fomentando isso. A gente tem no país hoje diversas iniciativas de referência mundial sendo executadas aqui por empreendedores brasileiros. Então, não acho que tem barreiras ao conhecimento. O que a gente tem que ter é fomentar cada vez mais isso. Wander, eu fiquei muito positivamente impressionado com a sua explicação. Primeiro, pela humildade de dizer das contradições que existem no próprio universo que você é líder, né? É razoável, é normal que eles existam, né? Existam essas contradições. E segundo, porque você deu exemplos realistas do dia a dia. Nós estamos falando aqui de ideias, caminhos, estratégias, rumos. Ok, mas é lá no chão da fábrica, é lá na base, né, que você também faz a máquina funcionar. Senão o camarada que está ali, ele olha para cima e fala, isso é bacana, mas não está dando para tocar esse ritmo aqui embaixo. Como é que é? Coloque a nova economia, desenvolvimento do Brasil nessa realidade. Bom, para poder fazer a nova economia, a gente tem que ter uma atenção muito forte do meio ambiente, que tem muita rodovia concedida com dinheiro num caixa, que a obra está parada porque não tem uma licença ambiental. O senador falou há pouco, e é uma coisa que está na lei, que
que é lógica. Se já tem uma licença ambiental para fazer rodovia, eu não preciso de uma nova licença para poder fazer a manutenção da rodovia. E a 319, que está sendo licitada, ela não está asfaltada, ela está toda ela na terra. Mas quando tem que transportar alguma coisa, a gente transporta com caminhão. E a emissão de poluentes é muito maior transportando em atoleiro do que transportando numa pista asfaltada. Então, dar licença ambiental e conseguir fazer o recapeamento vai reduzir a emissão de poluentes. Então, nós defendemos que, para o meio ambiente, nós não somos negacionistas, não. Eu apoio muito o carbono neutro, não o carbono zero, o carbono neutro. Eu acho que toda licença ambiental tem que estar concedida com a contrapartida de recuperar um meio ambiente que já foi degradado no passado. E mostrar que, se eu tiver que derrubar uma árvore para fazer uma estrada, que eu seja obrigado a plantar 2, 3 e recuperar o meio ambiente. Então, e isso vai destravar o desenvolvimento no Brasil. Este governo lá com o Santoro, que era secretário, ainda está privatizando todas as rodovias que são privatizáveis. São privatizáveis aquelas rodovias que já têm desenvolvimento econômico. Mas tem que ter dinheiro público para poder colocar nas regiões que não têm desenvolvimento econômico, para poder reduzir a desigualdade econômica. Então, o dinheiro público tem que ir para aí onde não tem atratividade do privado. Mas, Wander, por acaso nós não íamos nos dirigir por esse caminho? O debate foi nos conduzindo muito acertadamente para questões ligadas ao meio ambiente. E nós não temos nenhum ambientalista aqui para, vamos dizer assim, defender suas ideias. Porém, é fundamental que se despolitize ou se despartidarize uma discussão para que a gente possa tratar de maneira mais adulta como conciliar desenvolvimento com um gigante país que nós temos, rico no seu espectro ambiental. Já vou perguntar também ao senador como fazer isso. Por que esse debate nós não conseguimos ainda adultos na mesa, um pouco mais de tranquilidade e se verificar que uma licença ambiental não precisa demorar 50 anos, ela deve ser feita, deve ser analisada, mas talvez em breve tempo, menor. Por que é difícil? Por quê? Porque está falando na nova economia. A nova economia tem que ter infraestrutura, não só de transporte, mas de saneamento, de hospitalar, transmissão de energia. E, para mim poder ter agilidade na construção da infraestrutura, eu tenho que ter as licenças ambientais. Então, eu acho que saiu para o meio ambiente, porque a cultura no atual ministério é de travar, de não deixar promover o desenvolvimento econômico. Nós vamos ficar atrasados na economia porque não tem infraestrutura e não tem infraestrutura porque não tem licença. Por isso que talvez tenhamos saído do tema. Mas é importante... Não saímos do tema, não. É apenas porque trouxemos um elemento muito importante, né, e eu tinha que fazer esse contraponto para a gente chegar num consenso. Né? Está dentro do tema, está dentro do tema. Senador, e aí, você vai ficar louco comigo agora. Como despolarizar isso aí? Não, eu acho que assim, afastar o componente ideológico dessa discussão. Eu acho que a palavra de ordem é equilíbrio, né? A sustentabilidade, ela pressupõe equilíbrio, né? Você tem, de um lado, o desenvolvimento e, de outro lado, a preservação. Agora, isso não pode ser uma religião, né? O ser humano, ele se alimenta, ele come, ele precisa de rodovias para poder circular, ele precisa de hidrovias para poder escoar a sua produção. Enfim, então, foi necessário o parlamento ter a coragem de fazer o debate dessa nova lei do licenciamento ambiental, porque o Brasil estava travado mesmo. Veja, nós tínhamos regras de tudo que é jeito para travar o Brasil. Sabe, era um emaranhado de normas. Isso mudou. Era um emaranhado de normas. E não era a lei que travava o Brasil do ponto de vista ambiental. Eram regras, né, de conselhos que estavam acima da lei, acima do Congresso, acima do Executivo. E você não conseguia tirar um licenciamento. Porque muita gente que nunca assim, esteve na linha de frente de nenhum empreendimento é que estava decidindo. E não se pode colocar de lado aqui a importância da preservação. Agora, isso não pode significar travar o desenvolvimento do Brasil. É avançar com equilíbrio, com responsabilidade, e nós fizemos isso quando nós aprovamos o novo marco legal do licenciamento, que é um marco legal seguro, previsível, com regras claras. Bem. Sabe? É licenciar com respeito ao meio ambiente. Agora, não licenciar, travar. Hoje, para empreender no Brasil é um desafio. Você sabe quando começa, quando você starta o processo, mas você jamais vai saber quando é que você vai conseguir terminar. Não tem previsibilidade, porque você não consegue uma licença prévia, você não consegue uma licença de instalação, uma licença de operação, porque o sistema é travado. A nossa expectativa, e aqui, Sidney, eu digo,
expectativa, porque a lei foi aprovada em agosto passado, a nossa expectativa é que ela seja efetiva, que facilite a vida de quem está governando e possa destravar as obras estruturantes que o Brasil precisa, mas que facilite sobre a vida, sobretudo a vida do empresário, do empreendedor, que quer produzir, que quer gerar emprego, que quer fazer o Brasil mais competitivo. Esse é o norte que nós procuramos dar com a nova lei do licenciamento ambiental. Não foi um encontro 100% conclusivo, porque não era para 140 minutos, você não consegue, mas você levanta os temas. Hoje, quando eu cheguei aqui no quarto onde estou hospedado, eu recebi, e agradeço muito os organizadores do Fórum Esfera, essa carta de saudação aqui, fiquei todo contente ali com a ótima recepção, e está em negrito a filosofia do objeto da nossa conversa e do encontro como um todo. Diz aqui, olha, diálogos fundamentais que definem os rumos do Brasil. Tudo que nós discutimos aqui define o rumo do Brasil. O segundo exige um olhar maduro que vai além das urnas, de acordo total, chega de pensarmos uma coisa pequenininha. E, por fim, sinergia entre o poder público e a iniciativa privada. Então, eles, sem acompanhar o resultado da nossa primeira mesa, foram ao encontro que eu acho com muita felicidade da filosofia, né? Muito obrigado por terem vindo, viu?